Olá, tudo bem, minha aluna? Bem-vinda à aula de equipamentos para jato de plasma. Os nossos equipamentos devem ter Anvisa. Eu estou aqui com o New Skin. O New Skin, ele é um aparelho que tem um custo-benefício muito bom. Por quê? Porque ele não é tão caro comparado às outras marcas de eletrocautério. Ele tem registro na Anvisa. Tá? E ele é um equipamento com muita segurança. Por que que ele me dá muita segurança, o New Skin? O New Skin, ele tem a voltagem certa, então a cliente não sente choque, ela não vai sentir uma descarga elétrica, comparada a aparelhos que são da China, que são importados, né? Como eu já falei na aula teórica, esses equipamentos, eles têm um grande problema, porque lá na China é 100 ou 200, e aqui no Brasil é 220 ou 110, né? A nossa voltagem. Então, quando o aparelho ele tem Anvisa, ele nos dá essa segurança. Por quê? Porque esse aparelho eu coloquei ele na voltagem aqui em Curitiba é 110, então ele vai ser 110. Então o cliente não sente descarga elétrica, ele é mais seguro. Ele não machuca tanto a pele quanto esses outros aparelhos, tá? Então, assim, pra gente fazer um trabalho profissional, pra gente atender a nossa cliente com qualidade, eu indico o New Skin. Ele é da MMO, ele é um aparelho que é fabricado em São Carlos, no interior de São Paulo. MMO, o New Skin, tá? Então, o New Skin ele vai ter também a caneta de LED vermelho, que é usado para cicatrização. Isso ameniza bastante o processo de cicatrização da cliente, ajuda bastante após o procedimento, comparado aos outros aparelhos que não têm essa tecnologia, tá? Então, aqui a gente vai ter a luz de LED vermelha, né? A caneta de LED vermelha, que é usada para cicatrização, tá? Aqui ele também vai ter o regulador de voltagem, onde eu vou regular a minha voltagem para mais ou para menos. Esse equipamento ele vem com óculos de proteção individual para a cliente e para o profissional. Então ele também, quando a gente usa o LED vermelho, a gente precisa colocar o protetor ocular, tá? Então é um equipamento bem seguro. Diferente de outros equipamentos, ele vai ter um ventilador que não deixa o equipamento superaquecer e nem a caneta aquecer. E essa daqui vai ser a nossa caneta de jato, tá? Então essa é a nossa canetinha de jato de plasma, onde a gente troca as ponteiras. Então aqui nesse local eu posso estar trocando as ponteiras, ó. Então esse daqui é o aparelho New Skin. Eu vou mostrar para vocês a regulagem dele, como que ele liga por trás, a regulagem desse aparelho, falando que ele é um equipamento registrado pela Vigilância Sanitária. Ele é da MMO e ele é fabricado no estado de São Paulo, cidade de São Carlos. Para mim ele é um dos melhores equipamentos porque me oferece essa segurança para a cliente. Aqui essa primeira entrada é a entrada da caneta de jato. Esses buraquinhos são o ventilador, que não vai deixar o equipamento superaquecer. Aqui a gente tem o símbolo do Inmetro, né, que ele é aprovado pelo Inmetro. A gente vai ter aqui a voltagem, eu posso mudar, né, tem cidades que é 210, outras 110, então eu consigo mudar aqui a voltagem da eletricidade. O cabo de energia e o botão de liga e desliga. Então eu ligo o equipamento na parte de trás e ele vai fazer um barulho de ventilador e é normal porque ele está refrigerando o equipamento. Aqui eu vou aumentar a voltagem, se eu quero ele bastante aquecido, então ele vai do mínimo ao máximo. Então é sempre importante verificar o que você quer fazer. Eu nunca uso no mínimo, acho que o equipamento não precisa ser usado no mínimo, eu sempre vou do meio para frente. Quando eu tenho os pontinhos verdes, quer dizer que o equipamento ele está numa voltagem segura de transmissão de energia. Quando eu vou para o laranja, ele já dá uma aquecida maior e os pontos vermelhos são os pontos de segurança, quer dizer que o aparelho está trabalhando no maior aquecimento possível e é os pontos que a gente precisa ter mais cuidado. Então ele está no mínimo, ele vem para o médio e ele vai para o máximo.
Aqui eu tenho a caneta de LED, que é para cicatrização, LED vermelho. E toda vez que eu estiver utilizando a caneta, eu devo utilizar os óculos de proteção, tanto da cliente quanto do profissional. Então esse aqui é o aparelho New Skin. Eu vou ter a caneta, onde eu troco a ponteira, posso trocar a ponteira, que existe várias ponteiras no mercado. Então a canetinha é um equipamento bem simples, bem fácil de ser utilizado. Esse daqui é o RU, ele é um equipamento de eletrocautério, porém esse equipamento não tem registro na Anvisa. E vocês podem estar comprando ele e ele ter o problema da voltagem, dele dar uma descarga elétrica na pele da cliente, tá? Eles não são reguladinhos como os equipamentos que têm registro na Anvisa, tá? Então esse daqui é o RU 638, ele também é um equipamento que ele vai fazer outras funções além do jato de plasma. Tá? Então ele vai ter duas canetas, a corporal e essa daqui é a facial, e ele vai ter a caneta corporal, tá? De ultrassom. Então ele também vai fazer a quebra da gordura para ultrassom, tá? Eu não utilizo porque daí não é para jato de plasma. Para quem trabalha com estética corporal e faz massagem, ele vai ter essas duas funções aqui, né? Antes de uma drenagem linfática, a gente vai ter a corporal e a facial. Tá? E a canetinha de jato de plasma, que é essa canetinha menor. Eu vou ter 3 entradas aqui. A primeira entrada é da corporal, a segunda entrada é da facial e essa terceira entrada branquinha é do jato de plasma, tá? Então, cada ponta tem a sua entrada. Isso vai estar desenhado aqui na frente do equipamento. Estou mostrando por trás, mas eu vou mostrar aqui na frente do equipamento. Aqui eu vou mostrar para vocês a regulagem do aparelho RU. Então, vai ligar no botão de Power e ele vai ligar aqui. Aqui, esse botão, o timer, é o tempo que o aparelho fica ligado. Ele tem 30 minutos aqui. Se ele ficar mais do que isso ligado, ele pode superaquecer. Então, é importante, após passar todo o tempo do timer, deixar o equipamento descansar por 10 minutos, tá? Aqui a gente vai alterar a frequência ser alternada ou frequência contínua. Então, alternada e contínua. Se estiver dando muito choque na cliente, a cliente estiver sentindo muito, pode deixar na frequência alternada. Se não, pode trabalhar na contínua. Então, contínua e alternada. Aqui eu vou selecionar a ponteira. Essa mais redondinha vai ser a ponteira número 1, que é a ponteira corporal. A gente vai ter a ponteira número 2, nesse segundo ponto aqui, que é a facial. E a terceira, mais fininha, vai ser a do jato de plasma. Tá? Então, escolhe, como a gente vai trabalhar com o jato, eu sempre coloco na terceira. E para o jato também deixo na frequência contínua. E aqui eu vou estar dando o start para eu escolher a voltagem do equipamento. Então aqui eu vou aumentando. Quando eu estou nas verdinhas, quer dizer que eu estou com ele mais fraco, que eu trabalho com mais segurança. E quando eu vou lá para as vermelhas, quer dizer que o aparelho está na potência máxima dele e a cliente vai sentir uma descarga elétrica maior. Falando que ele não tem registro na Anvisa, então ele é um equipamento que ele vem com a voltagem, né, importada, seja da China ou da Coreia, e que lá a voltagem é diferente do que aqui no Brasil. Então a cliente sente uma descarga elétrica maior. Ele também não tem a caneta de cicatrização de LED vermelho, né, após o procedimento. Vocês não devem ter um equipamento que não tenha registro na Anvisa, tá? Mas eu estou apresentando porque tem muitas pessoas que me perguntam sobre esse equipamento. Ele não é um equipamento ruim, ele só não tem Inmetro, ele não tem uma voltagem certa, ele não tem Anvisa. Mas segue aqui para vocês o RU 638. Então aqui eu tenho uma caneta. Essa caneta, muitas pessoas conhecem aí no mercado como caneta de jato de plasma. Ela é um eletrocautério e ela foi criada na China
para uso individual, onde você compra uma caneta dessa para você usar em você. E qual é o maior problema disso, gente? É que as pessoas estão usando isso para atender o cliente e isso não pode. Todo o funcionamento dessa caneta é dentro dela aqui, então ela superaquece se a gente usar muito tempo ela, porque ela não tem um termostato, ela pode vir a superaquecer, até de esquentar muito a nossa mão, tá? Eu não indico, estou mostrando que existe, mas ela não é um equipamento profissional, não tem registro na Anvisa e nós não devemos atender o nosso cliente com esse tipo de equipamento. Esse equipamento foi criado para uso individual, então aqui ele aumenta. Esse daqui vai até 6, existem outros modelos no mercado e a gente vai ter ele diminuindo a voltagem também. Tem muitas pessoas que sentem uma grande descarga elétrica porque ele também não tem uma voltagem certinha, uma regulagem correta, não tem metro e não tem registro na Anvisa. Aqui eu tenho as ponteiras para jato de plasma. Tenho vários modelos de ponteiras. Eu vou ter ponteiras grandes e ponteiras bem fininhas. O que eu tenho que pensar aqui? Quanto maior for a ponta, quanto mais metal eu tiver, mais ele vai dissipar essa energia. Então, menos ele vai ter descarga elétrica e menor vai ser meu resultado também. Então, quando eu quero aqueles movimentos pontuais para ter realmente uma retração grande de pele, eu vou usar as pontinhas mais fininhas. Porém, a cliente vai sentir mais, ela vai sentir mais esse calor na pele e ela vai ter uma pequena queimadura na pele também. Quando eu trabalho essas outras ponteiras, que não tem essa ponta muito fininha, a cliente sente um pouco essa descarga elétrica, porém ela não sente calor. Então aqui eu vou ter a disco a gente usa muito para flacidez corporal, quando a gente quer fazer somente o lifting corporal, e aí a gente vai fazer uma quebra, tá, das moléculas para fazer a indução do colágeno. A gente vai ter também as ponteiras cogumelo e como essas, gente, existem outros modelos no mercado, tá? Eu só tenho alguns modelos aqui, existe muito mais outros modelos. As cogumelo eu utilizo muito para a região ao redor do nariz, utilizo também ela para quando a gente tem ali uma cicatrização hipertrófica ou mesmo a gente vai ter um queloide, ele vai fazer a quebra, né, desse queloide, porque nada mais é do que muito colágeno e elastina que aglomerou ali. A gente vai conseguir trabalhar com a descarga elétrica, com essa ponteira, para ele estar soltando, a gente vai ter um bom resultado. Gosto bastante das cogumelos para isso. Vou ter aqui a ponteira L, ela é usada para estria, lifting facial e corporal. Vou ter as ponteiras mais fininhas também, eu vou ter a lanceta que é redonda e as lanças aqui, que são ponteiras que apontam um pouquinho mais fina. Também utilizo para estria, também utilizo aqui para lifting facial. E as bem fininhas, essas duas últimas bem fininhas aqui, essas duas bem fininhas eu vou ter a lança de prata e vou ter a de bléfaro. Elas são bem fininhas, emitem bastante calor. Essa daqui, que é a lança de prata, ela deve ser jogada fora, ela é descartável. Todas as outras pontas podem ser esterilizadas em autoclave. Tem pessoas que colocam na ponta para superaquecer. Eu não recomendo, recomendo sim autoclave. Por quê? Para a gente não ter uma contaminação da cliente, tá? E essa fininha, como ela emite muito calor e ela chega muito próxima à pele, ela deve ser descartada. Essa daqui que é a bléfaro, a gente usa muito para fazer realmente a bléfaro, né? A bléfaro sem corte. Então, são algumas ponteiras que a gente consegue trabalhar vários procedimentos, desde a flacidez corporal, facial. Existem ponteiras até para rejuvenescimento íntimo, que eu não tenho aqui, mas com todas elas aqui a gente também consegue fazer vários procedimentos em todas as regiões do corpo da nossa cliente. Então, algumas ponteiras de jato de plasma para vocês. Aqui eu tenho para vocês alguns produtos que eu utilizo no jato de plasma. Tá? Muito importante a gente ter alguns produtos para oferecer à nossa cliente, além de explicar para ela todos os cuidados. Nossa cliente muitas vezes quer um resultado imediato, mas ela passou anos da vida dela sem se hidratar direito, fumando e nunca utilizou um protetor solar.
Isso é muito importante explicar para a nossa cliente para ela que a partir do momento que ela começa a fazer um procedimento desse, ela vai ter que melhorar a qualidade de vida dela, desde beber muita água, usar um bom protetor solar e evitar o cigarro. Uma alimentação saudável também é muito importante. Então vamos lá. Indicar sempre um bom protetor solar, que pós o procedimento ela vai ter que fazer uso no mínimo 3 vezes ao dia. É importante que vocês tenham no espaço de vocês para indicar, para vender um protetor solar. Se a tua cliente não tem o hábito disso, isso aqui é muito importante. Eu sempre tenho na minha bancada uma água boricada, porque a água boricada é descongestionante. Então, pós uma bléfaro, pós um procedimento onde machucou muito a pele, fazer compressas com água boricada gelada alivia a pele e a gente acelera o processo de cicatrização. A cliente, pós uma bléfaro, ela pode comprar, ter uma água boricada na geladeira, manter na geladeira e estar fazendo compressa no local também no processo de cicatrização. Aqui eu tenho o peeling da Tulípia. O peeling da Tulípia eu utilizo na remoção de sobrancelhas, que eu vou estar mostrando para vocês. Então, é um produto que eu indico. Ele é um mixer de ácidos e ele ajuda muito no processo de remoção de pigmento. Aqui é a vitamina C da Tulípia, é uma vitamina C com nanotecnologia e eu gosto muito pós o jato de plasma porque ela acelera a fabricação, a produção de colágeno e elastina e ela não deixa a pele escurecer, porque a vitamina C vai ter ação antioxidante. Se a cliente for alérgica à vitamina C, eu já expliquei para vocês no outro vídeo os outros sérums da Tulípia e de outras marcas que vocês podem estar utilizando. Esse daqui é um esfoliante da Lainita, ele é um esfoliante não abrasivo, bem suave, que eu gosto de fazer, né, utilizar na pele da cliente antes do lifting facial. E aqui eu tenho uma água termal também da Nativos, que tem chá verde e é calmante da pele. Então, após o procedimento, a cliente se sente desconfortável, ela pode estar aplicando na pele uma água termal para acalmar a pele também. Então, alguns dos produtos, uso mais produtos também, que eu utilizo no processo de jato de plasma.